Vamos elevar nosso pensamento a Deus e a Jesus, aos enfermeiros da luz, os nossos mentores que já estão apostos para os trabalhos de hoje, para com que eles nos auxiliem, que a gente possa receber o que a gente veio à procura hoje. Seja essa luz, seja essa bênção, essas energias positivas que são derramadas do alto para todos nós. Então, que todos sejam bem-vindos à nossa casa e com a permissão de boa noite também a todos os nossos irmãos que se encontram nos seus lares, nos assistindo pelas redes sociais, que se sintam à vontade para colocar suas águas para fluidificar. Boa noite aos nossos irmãos encarnados e desencarnados que se encontram aqui nesse momento. E com a permissão de Feliciano Prates, nosso patrono, Francisco Jesus Werneck, nosso guia espiritual, estão abertos os trabalhos da noite de hoje. Ninguém chega ao Pai senão por mim, ensinou o Mestre com amor. Não como porta fechada, mas como caminho redentor. É convite à transformação, à vivência do bem e da luz. Pois quem segue seus passos, ao próprio Cristo conduz. Não se trata de exclusão, mas de sintonia com o bem. É trilhar a sua verdade e agir como ele também. No amor que exemplificou, na renúncia que nos deixou, encontramos a ponte viva que ao Pai nos aproximou. Então, que nós possamos refletir, né? Essas coisas boas que o nosso Mestre nos ensinou e que a gente possa, aos pouquinhos, ir aprendendo com ele a lei do amor, a lei do respeito ao nosso próximo e a si mesmo, que para nós respeitar o nosso próximo, nós temos que nos respeitar também, para nós amar o nosso próximo, nós temos que nos amar primeiro. Então, que a gente possa sempre nos amar para nos amar os nossos irmãos. Passamos agora para perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, com a nossa irmã Irene, e logo após a reflexão do Evangelho com a nossa irmã Renata. Que assim seja, Jesus. Do Livro dos Espíritos, capítulo Intervenção dos Espíritos no Mundo Material. A pergunta: algumas pessoas têm realmente o dom de curar pelo simples toque? Quando se juntam a pureza dos sentimentos e o desejo ardente de fazer o bem, a força magnética pode realmente curar, porque quando isso acontece, os bons espíritos sempre vêm em auxílio daqueles que são portadores dessas qualidades. Entretanto, sempre é preciso desconfiar da maneira como as coisas são contadas, principalmente por pessoas muito incrédulas e muito entusiasmadas, que estão sempre dispostas a ver o maravilhoso nas coisas mais simples e nas naturais. Também é preciso desconfiar dos relatos interesseiros por parte de pessoas que exploram a credulidade alheia em proveito próprio. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a quem nos acompanha pelo Facebook e que depois as palestras são também encontradas no nosso canal no YouTube. A inspiração para a reflexão da noite de hoje veio a partir de um depoimento que eu assisti na internet de uma mãe contando de um filho pequeno que tinha sofrido um acidente numa piscina, que ele tinha sido dado como morto e que, com atendimento dos paramédicos e com muita oração, é como se ele tivesse voltado à vida, se recuperado
sem sequelas. E ela fala: Deus não nos desamparou. E aí eu fiquei pensando, quando uma mãe que sofre numa situação parecida como essa e o filho não volta, Deus desamparou? Deus tem os seus escolhidos? Por que salvou o filho desta mulher e não salvou o filho de outra mãe? Por que pessoas boas vão cedo, pessoas más ficam? E eu pensei nisso. Como a gente explica para uma pessoa que perdeu alguém se essa pessoa foi escolhida ou não para passar por aquele sofrimento? No Livro dos Espíritos, no capítulo 2, da 4ª parte, na pergunta 963, Deus se ocupa pessoalmente com cada homem? Ele não é muito grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo em particular tenha alguma importância a seus olhos? A resposta: Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é demasiado pequeno para a sua bondade. Pergunta 964. Deus tem a necessidade de se ocupar com cada um de nossos atos para nos recompensar ou punir? A maioria desses atos não são insignificantes para Ele? E a resposta: através de suas leis, Deus regula todas as ações do homem. Se ele as viola, a culpa é dele. Quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não pronuncia contra ele um julgamento dizendo-lhe, por exemplo: você foi guloso, eu vou puni-lo. Entretanto, ele traçou um limite. As doenças e muitas vezes a própria morte são as consequências dos excessos cometidos. Aí está a punição, que nada mais é do que o resultado da infração que o homem comete contra as leis de Deus. O mesmo acontece com todas as coisas. Todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus. Não existe nenhuma ação, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação dessas leis. Quando o homem sofre as consequências dessa violação, é somente ele mesmo que deve se queixar. Sendo assim, podemos concluir que ele é o responsável direto por sua felicidade ou por sua infelicidade futura. Aí a gente volta a falar do sofrimento. Eu vi o Jorge Lahar falando sobre isso, que quando a gente conhece a doutrina espírita, a gente tem sempre essa ideia: eu estou sofrendo porque estou pagando uma coisa que fiz na encarnação passada. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente sabe que tem as aflições anteriores e as aflições atuais. As causas atuais são os nossos sofrimentos, aquilo que a gente passa de dificuldade nesta encarnação. Mas também tem as dores das causas anteriores. Porque se nós estamos passando por um sofrimento e nós não conseguimos identificar o porquê disso, aí sim tem relação com vidas passadas, com reencarnações anteriores. Tem coisas que nós passamos nessa vida consequência das nossas escolhas e do nosso livre-arbítrio, que às vezes usamos de forma equivocada. E aí a gente pode pensar em mais uma coisa: os agravantes e os atenuantes. E aí tem uma frase que eu gosto muito do Chico Xavier, que diz assim: toda vez que a justiça divina nos procura para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício dos outros, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Essa é uma frase que eu cito muitas vezes aqui, porque às vezes a gente tem a ideia de que o que foi planejado lá no nosso planejamento reencarnatório, a gente vai ter que passar. É compulsório. Só que a gente sabe que ao longo da nossa encarnação, se nós conseguimos um despertar, uma evolução moral, muitas provas são abrandadas ou até anuladas, de acordo com a nossa conduta. E por isso que vale a pena a busca pela evolução moral, pela evolução espiritual.
porque nada é estanque. Até o último minuto de vida corpórea a gente tem a chance de refazer o caminho. E aí ele diz assim, a prova que poderia ser uma grave doença pode vir abrandada ou nem vir. E são inúmeras histórias de pessoas que poderiam ter perdido coisas e saúde e entes queridos, e que a vida é mudada através do que é feito aqui nessa encarnação. E Elahá diz mais, ele diz que o objetivo de Deus é a felicidade íntima dos espíritos, e às vezes um sofrimento que pode até durar pouco é a grande solução para libertar as nossas almas de maneira definitiva dos graves conflitos que nós trazemos dentro de nós. Ele ainda diz assim, bendita a dor que nos ensina e nos aponta o caminho do céu. Então, quando a gente pode pensar que algumas pessoas são mais privilegiadas de acordo com aquilo que acontece, a gente vai para o livro Pão Nosso, no capítulo 92 de Emmanuel, que diz que é o título Deus não desampara. E Emmanuel diz assim, a casa do Pai é muito mais generosa que qualquer figuração de magnanimidade apresentada até agora no mundo pelo pensamento religioso. Em seus celeiros abundantes há empréstimos e moratórias, concessões de tempos e recursos que a mais vigorosa imaginação humana jamais calculará. O Altíssimo fornece dádivas a todos, e na atualidade é aconselhável medite o homem terreno nos recursos que lhe foram concedidos pelo céu, para arrependimento, buscando renovar-se no rumo do bem. Nós, na maior parte das vezes, quando a gente passa por alguma dificuldade, nós nos distraímos disso, de que nós habitamos a casa do Pai. E esquecemos também que nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência terrestre temporária, que estamos aqui num grande processo educativo, num processo criativo, num processo curativo. Daí lembrar que não podemos viver somente com alegria e felicidade. Estamos num momento que, para a gente se renovar e para a gente renovar o que a gente precisa para a nossa evolução, a gente tem que passar por momentos que testam a nossa fé e que testam a nossa resiliência. E por isso que a gente fala muito aqui, não promovemos o sofrimento, mas passar por um sofrimento, reclamando, revoltado e achando que não somos filhos de Deus e que não somos escolhidos por Ele, a gente perde a parte do aprendizado, aquilo que a gente pode melhorar para seguir em frente. E quando a gente precisa lembrar que somos filhos de Deus, e como os filhos de Deus temos o seu amor e a sua misericórdia. E nós? Que tipos de filhos de Deus nós somos? E aí tem uma palestra cito ela seguida aqui, Ana Teresa Camasmi, não uma palestra, são pequenas falas que ela pega alguns capítulos de livros e fala sobre um tema. E aí ela fala sobre um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 125, chamado Filhos e Servos, que diz assim, ora o servo não fica para sempre na casa, o filho fica. Na sua exemplificação, ensinou-nos Jesus como alcançar o título de filiação de Deus. Muitos homens, notáveis pela bondade, pelo caráter, sacerdotes dignos e crentes sinceros, poderão ser dedicados servos do Altíssimo. Mas o Cristo induziu-nos a ser mais alguma coisa. Convidou-nos a ser filhos, esclarecendo que esses ficam para sempre na casa. E os servos? Esses, muitas vezes, experimentam modificações e nem sempre permanecerão ao lado do Pai. Mas não é a terra igualmente uma dependência, ainda que humilde, da casa de Deus? É aí que vem a lição. O mestre aludiu aos servos como pessoas suscetíveis de vários interesses próprios. Os filhos, todavia, possuem interesses em comum com o Pai. Os servos, servindo a Deus e a si mesmos, porque como servidores aguardam remuneração. Mesmo assim,
Podem sofrer ansiedades, aflições, delírios e dores ásperas. Os filhos, porém, estão sempre na casa, isto é, permanecerão em paz, superiores às circunstâncias mais duras, porquanto reconhecem, acima de tudo, que pertencem a Deus. E aí é mais uma reflexão. Eu sou filho ou eu sou servo? Não é que para ser filho de Deus a gente precise de grandes atributos. Nós sempre seremos filhos de Deus. Mas o que nos torna reconhecidamente filhos de Deus? Tem aquela bem-aventurança que diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Mas o que seria essa essência de ser herdeiro dessa divindade? É quando a gente traz a paz no coração. É quando nós temos o coração em paz, mas não só isso. Quando nós agimos no bem e conseguimos pacificar os espaços onde a gente transita. Como eu reajo diante das dores, das minhas dificuldades e como eu sou com quem está perto de mim. Qual é a maneira que eu me comporto com aqueles com que eu convivo? Se de fato eu pacifico essas relações. Eu não me omito, eu não me revolto, eu assumo uma atitude pacificadora de ajudar o meu irmão. E nesse movimento, nós nos conectamos com as leis divinas e por isso ficamos mais perto de Deus. O texto que Emmanuel fala de filhos e servos, ele vai dizer que servo é quando nós queremos uma remuneração, uma recompensa. Barganhamos. Eu sou boazinha. Eu doei o meu alimento, eu fiz o evangelho no lar, eu trabalho lá no centro espírita. Então eu mereço tudo de bom que vem de Deus. E aí ela fala isso. Apesar de tudo isso, nós não somos blindados, nem trabalhadores, nem frequentadores, nem todos aqueles que fazem o bem e vivem uma vida certinha. Porque a gente sabe que tem as nossas dores, as nossas aflições e que tem esses débitos de outras encarnações. Por isso que Deus não é injusto quando nos acontece alguma coisa. Apesar de eu ser a boazinha, de fazer tudo certo, faço a minha caridade, faço as minhas orações, eu posso sim passar por uma dificuldade muito grande. Por isso que nós não somos escolhidos, privilegiados ou não. Porque cada um tem a sua história e vai ser vivida com o nosso livre-arbítrio, com as nossas atitudes e com aquilo que a gente vai vivendo ao longo da encarnação. Ser um servo de Deus não nos blinda do sofrimento. Ser filho de Deus é, apesar do sofrimento, apesar de achar que eu não deveria estar vivendo uma situação difícil, ainda assim estar em paz. A nossa relação com Deus, quando fala de estar em casa ou ir para casa, é pensar que essa ligação com a casa do Pai, que é Deus. Como é que tem sentido, diante das circunstâncias difíceis, permanecer em paz? E não é estar com o mundo desabando na nossa cabeça e pensar, ai, que bom, estou em paz. É, apesar de todas as dificuldades, conseguir reagir, conseguir melhorar, conseguir fazer o que é preciso ser feito e entender que não é uma vingança divina, que o nosso Pai amoroso não nos pune por isso e que só nós estamos passando por aquilo que deve ser como Deus quer. Quando a gente se sente filho de Deus, compreendemos que o que a gente está passando não vem nos destruir, vem nos ensinar. É o tal do para quê no lugar do porquê está acontecendo isso comigo. E isso ainda é muito difícil para nós de entender o propósito de passar por uma prova, por uma expiação. Por isso, porque a gente pensa, tá, mas por que eu? Por que meu vizinho não? E é aquele caso lá do início. Por que salvou o filho daquela mãe e não salvou de outra mãe? Qual é o aprendizado que a gente pode retirar através desse crescimento espiritual? E aí o servo pode pensar, mas eu quero meu pagamento. Eu fui um bom filho. E o meu pagamento por bom comportamento, como é que eu não vou ganhar? Por que Deus me mandou isso, se eu fiz tudo certinho?
como filho de Deus e não servo, a gente confia plenamente que está tudo como deve ser. E eu não estou dizendo, novamente, de se conformar com o sofrimento e de achar que tudo nos acontece tem que ser assim simplesmente. É mudar o olhar, é mudar a atitude de encarar o que nos acontece. No livro O Espírito da Verdade, capítulo 82, que diz assim: nem castigo, nem perdão. André Luiz diz que Deus é equidade soberana, não castiga e nem perdoa, mas o ser consciente profere para si as sentenças de absolvição ou culpa ante as leis divinas. Nossa conduta é o processo, nossa consciência é o tribunal. Não nos esqueçamos, portanto, de que se a doutrina espírita dilata o entendimento da vida, amplia a responsabilidade da criatura. As raízes das grandes provas irrompem do passado, subsolo da nossa existência, e na estrada da evolução, quem sai de uma vida entra em outra, porque berço e túmulo são simultaneamente entradas e saídas em planos da vida eterna. E aí, para finalizar, mais uma vez com Emmanuel, desta vez no livro Mãos Unidas, capítulo 34, Vontade de Deus. Quando nos reportamos à vontade de Deus, referimos-nos ao controle da sabedoria perfeita que nos rege os destinos. E observando nossa condição de espíritos eternos, acalentados pelo infinito amor da criação, ser-nos-á sempre fácil reconhecer as determinações de Deus em todos os eventos do caminho, a nosso respeito, já que a divina providência preceitua para cada um de nós coisas boas e não coisas ruins. Se dificuldades, sofrimentos, desacerto e atribulações nos agridem a estrada, são eles criações nossas, repercussões de nossos próprios atos de agora ou do passado, que precisamos desfazer ou vencer, a fim de nos ajustarmos à vontade de Deus, que nos deseja unicamente o bem, a felicidade, a elevação no melhor, que sejamos capazes de receber dos patrimônios da vida, segundo as leis que asseguram a harmonia do universo. Eis porque Jesus, exaltando isso, nos ensinou a reafirmar em oração: Pai nosso, que se faça a tua vontade, assim na terra como nos céus. Deus não tem escolhidos, somos todos filhos de Deus. E quando duvidarmos disso, venhamos ao Evangelho de Jesus, para que tenhamos certeza que somos sempre amparados. Não duvidemos nunca disto. Que Jesus nos abençoe. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja por nós teu sagrado nome. Venha a nós o teu reino, o reino do bem, da verdade, da luz e do amor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos, Senhor, o pão do corpo e da alma. Perdoa nossas faltas, nossas fraquezas, nossas imperfeições, assim como perdoamos de todo o coração aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixei cair em tentação da matéria e dos espíritos menos evoluídos, mas envia-nos, Pai, um raio da tua divina luz, para nos guiar e orientar a nossa vida. Bem supremo da sua misericórdia. Os amigos de luz aqui da nossa casa, derrame bastante luz sobre nós todos, energia positiva, que possa ser também compartilhado com aqueles lares que se encontram em sofrimento, que se encontram enfermos nesse momento, com aqueles que se encontram nos hospitais, junto dos seus acompanhantes, os profissionais da saúde, os nossos idosos nas casas geriátricas, as nossas crianças nas casas de passagem e orfanato, os jovens no reformatório, os presos nos presídios, e todos aqueles que de uma forma ou de outra estão necessitados de luz e de energia positiva. Que essa luz também se estenda
a todos aqueles espíritos que deixaram o mundo terra no dia de hoje, seja eles por assassinato, suicídio, morte natural, Covid, ou as vítimas da enchente ou acidente, que eles sejam visitados pelos enfermeiros da luz, que eles possam conduzir eles a um pronto-socorro aí no plano espiritual ou uma colônia, onde melhor for para a evolução deles. E que Deus envolva cada um de nós com muita luz, muitas energias. Passamos agora para a segunda parte dos trabalhos, com paz, e que sejamos envolvidos por essa luz. Que assim seja, Jesus. Jesus, Mestre dos Mestres, amor que nos envolve e aquece. A vida em nosso planeta está a cada dia mais difícil. Há tanta violência, tanta fome, tanta injustiça, tanta dor. E o coração se enche de amargura e a alma fica triste e deprimida. Nesse momento, então, Mestre, venho à tua presença, pedir que me ajudes a melhorar meus estados de espírito, para que eu possa crescer no comando do meu próprio ser. Faz-me lembrar que tudo passa, que a nuvem escura irá embora, que o amigo voltará a dobrar a esquina, vindo ao meu encontro, e que a esperança renascerá no meu coração e a fé ocupará os espaços vazios. Toca meu coração com tua mão de luz, para que a sombra que a envolve seja transformada em claridade e a tristeza em alegria de viver. Para que meus olhos vejam como a vida esplende ao sol e a natureza festeja a alegria da vida. Que as minhas emoções fiquem livres e leves e minha alma vibre na tranquila e jubilosa paz da consciência voltada para Deus. Faz-me lembrar ainda que o teu Evangelho foi o maior dos sorrisos na história do pensamento humano, e ajuda-me assim a sorrir também. Por tudo isso e por tudo mais eu te agradeço, Mestre Jesus.
que sois todo poder e bondade. Dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, que queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Possamos agradecer por tudo que nos foi ofertado na noite de hoje e sempre na certeza que enquanto nós estamos agradecendo, nós já estaremos recebendo o necessário para a nossa evolução, para a nossa caminhada e para os nossos percalços do dia a dia. Então que possamos retornar para os nossos lares com a bagagem cheia de fé e de esperança e com muita luz, e que tenhamos aquela semana abençoada, iluminada do jeitinho de Deus, com a permissão de Feliciano Prates, Francisco Jesus Werneck. Estão encerrados os trabalhos da noite de hoje. Boa noite. Que assim seja, Jesus.